pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre qualidade de produto de software, dando continuidade ao nosso vídeo anterior. Nosso objetivo agora, que nós já conhecemos quais são as características e subcaracterísticas de um bom produto de software, é aplicar um método para fazer a avaliação de qualidade de um produto. Esse método vai ser baseado, então, em várias normas de qualidade, e é um método, eu vou apresentar aqui alguns pontos, exemplificar itens que podem ser avaliados a partir do método chamado MEDPROS. O MEDPROS, então, ele avalia a qualidade de um produto de software sob a perspectiva da embalagem, da descrição do produto, do software propriamente dito, da interface, da documentação, além dos procedimentos de instalação e desinstalação. Todos os itens de avaliação são baseados em normas e modelos conhecidos. Vamos então conhecer alguns exemplos do que pode ser avaliado num produto de qualidade, tá? Eu reforço que é apenas um exemplo, não é uma lista exaustiva e nem atende a todas as normas em sua completude, mas vocês vão ter uma boa perspectiva do que um bom produto de software deve de ter. Então, nós vamos começar olhando a descrição do produto e a embalagem. Bom, a embalagem, então, é caso o produto seja distribuído dentro de uma caixa, de uma caixinha de CD, por exemplo, numa pendrive, essa pendrive vem dentro de uma caixa. Então, quando a gente fala no produto de software, nós precisamos entender que o produto, lembrando, é tudo que compõe aquele produto, não é só um programa. Então, assim, se o produto vem dentro de uma embalagem, essa embalagem já começa a passar por alguma avaliação de qualidade também. Também deve ser avaliada a descrição do produto. O que é considerado descrição do produto? É toda a documentação que nós temos acesso, independente da aquisição do produto. O objetivo da descrição do produto é orientar o usuário interessado na adequação daquele produto em relação às suas necessidades. Então, vejam aqui no checklist o que pode ser avaliado em relação à descrição do produto. Então, você tem que identificar, por exemplo, qual é o elemento de descrição do produto. Pode ser um site, pode ser um panfleto, enfim, tudo que você tem acesso antes de você comprar aquele produto. Então, a esse conjunto de informação, que nós chamamos de descrição do produto, e avaliamos coisas como, por exemplo, se eu tenho o nome do produto claramente identificado, se eu tenho uma identificação de uma versão ou a data de criação desse produto, se eu consigo identificar o nome do produtor, do fabricante, e se eu tenho alguma informação para contato com esse produtor. Então, nós vamos avaliar esse conjunto de informação. Se eu sei que produto é, que versão que aquele produto está, quem é que produz e se eu quiser entrar em contato, se eu tenho como entrar em contato. Outra informação interessante que eu preciso ter na descrição do produto é saber os requisitos de software e de hardware. Será que esse produto roda na minha máquina? Eu não quero correr o risco de comprar e depois ele ser incompatível com o meu sistema operacional ou com a quantidade de memória que eu tenho na minha máquina. Também é interessante que na descrição do produto a gente tenha uma visão da interface, Então, que eu possa ver como é que esse produto vai se apresentar para mim. Então, que eu possa ter prints, vamos dizer assim, desse produto disponível na descrição, que vai me orientar, então, se esse produto parece ser adequado ou não. Dentre outros itens, eu não vou me alongar em todos os itens, mas temos aqui 7 exemplos de coisas que devem ser avaliadas na descrição do produto. Lembrando, então, que a descrição do produto é a documentação que está disponível independente da aquisição do produto. Caso o produto precise ser instalado na sua máquina, precisamos avaliar a instalação e a desinstalação desse produto. A instalação ela deve de ser feita
de forma que a gente consiga fazer uma cópia anteriormente dos arquivos de configuração para que eu possa comparar depois, né? Eu tenho que identificar também se existem procedimentos de instalação que vão orientar em como fazer a instalação. Então, eu executo a instalação do produto e depois eu vejo se ele provocou alguma alteração nos meus arquivos, né? Aqueles arquivos que eu copiei anteriormente. E eu também posso, né, devo passar um antivírus depois da instalação para ver se não veio uma surpresa, né, um bichinho junto com esse produto. Né? Afinal, estamos avaliando a qualidade desse produto, então temos que ver se veio somente software adequado. E depois nós fazemos a desinstalação do produto e vamos ver se os arquivos de configuração que foram alterados anteriormente, eles voltaram ao seu estado original e se aqueles itens que ele instalou na minha máquina foram adequadamente, então, removidos. Tá? E o que eu avalio durante a instalação? Eu vou verificar se ele permite vários tipos, níveis, né, de instalação, por exemplo, a que é a típica e a personalizada, se ele está informando o andamento da tarefa e se eu posso cancelar isso a qualquer momento, se eu posso escolher onde eu quero instalar esse produto, se ele precisa fazer cópias ou alterações nos meus arquivos de configuração, se ele pede uma confirmação para isso, se ele avisa o usuário, né, disso, e se no final eu preciso dar um boot na minha máquina, resetar o meu computador para concluir essa instalação, se ele pede uma autorização para isso. Na desinstalação, nós precisamos ver se existem instruções que orientam sobre a desinstalação e se essas instruções elas são claras. E a desinstalação ela pode ocorrer de forma automática ou de forma manual. Né? Se for automática, vai ter uma série de coisas que nós precisamos ver, dentre outras, se tem uma mensagem solicitando confirmação dessa desinstalação, se o andamento da tarefa é informado, se no final ele dá uma mensagem reportando o resultado do processo de desinstalação, né? E se não tem um procedimento automatizado, se ele orienta manualmente como fazer a desinstalação completa do seu produto. Também temos que avaliar, então, a documentação do usuário. Documentação do usuário são os documentos que estão disponíveis para auxiliar, orientar o usuário em como utilizar o produto. São os famosos manuais, helps, né? Então, que normalmente na tecla F1 abre lá a documentação do usuário. Mas não precisa ser só um F1, né? Pode ser um conjunto de páginas que está no site do fabricante, pode vir um PDF em anexo, não importa, né? O importante é que tenha uma documentação orientando o uso desse produto. Tá? Bom, e aí o que é avaliado então nessa documentação? É um dos itens mais completos, assim, que tem muitos itens de avaliação, dentre eles, né? Se a gente tem que observar se essa documentação traz o nome do software e a versão dele e se essa informação ela é compatível com a informação no produto, né? Vocês podem não acreditar, mas não é incomum de encontrar um produto, por exemplo, na versão 3.5 com a sua documentação na versão 2.7, por exemplo. Né? Então, tem que ser compatível a versão da documentação com a versão do produto. Se essa documentação ela identifica as tarefas que podem ser utilizadas naquele produto, né? O que eu posso fazer naquele produto? Também temos que nos preocupar em olhar se essa documentação utiliza termos e explicações considerando o tipo de usuário. Né? Então, se eu estou, por exemplo, documentando uma IDE,
Quem usa uma IDE? Quem usa uma IDE são desenvolvedores, então eu posso utilizar um termo técnico da área de TI porque aqui o público é um público especializado. Agora, se eu estou documentando um software para fazer catalogação de catálogos de livro, organizar os livros de uma biblioteca de um usuário doméstico, então eu tenho que evitar utilizar termos técnicos da área de TI. E se o meu usuário ele é um usuário doméstico, se o objetivo é catalogar livros de um usuário doméstico e não de uma grande biblioteca, eu não devo utilizar termos da área de biblioteconomia, né? Porque o meu público-alvo não necessariamente é formado nessa área. Então, eu tenho que olhar a adequação da terminologia utilizada na documentação com quem é o meu público-alvo. Vejam que interessante, a documentação do usuário não deve só descrever como fazer as coisas no seu caminho feliz, né? E sim também deve explicar as mensagens de erro. E aí ele traz uma série de coisas que nós devemos observar caso ele traga as mensagens de erro. E também temos que comparar aquilo que a documentação está apresentando com o que o software faz, né? Então, principalmente se nós identificamos que a documentação ela não é da mesma versão do produto, então nós temos que verificar se a descrição do que está contido naquela documentação é compatível com o produto em si. Às vezes a documentação diz que tem um botão cancelar e você olha o produto e não existe aquele botão cancelar, né? Ele foi renomeado, ele mudou o ícone ou ele foi simplesmente suprimido, né? Então a gente tem que fazer essa verificação. Então vejam que a parte de documentação traz aqui no meu exemplo 15 itens que devem de ser verificados em uma documentação do produto de software. Claro que vamos avaliar o software propriamente dito em relação à sua funcionalidade, né? Então o que o software se propõe a fazer? Imprimir relatório, registrar venda, cadastrar um usuário. Então, nós temos que analisar essas funcionalidades em relação à sua adequação, né? Então, qual é o propósito desse produto e se está adequado? Veja essa funcionalidade. Graças a Deus, hoje não é mais assim, mas essa daqui era a versão anterior dos Correios para você pedir informações sobre uma encomenda que você não recebeu. Nossa, será que é adequado eu ter que preencher esse conjunto de informações para saber sobre uma encomenda que foi despachada? Então, a adequação daquilo que está sendo, daquela funcionalidade para as necessidades do usuário, isso deve ser considerado. Além disso, deve ser considerada também a acurácia. A acurácia, então, está relacionada com a precisão do resultado. E olha que quando a gente diz precisão, não estamos falando só se a soma ela está correta, né? Então, estou fazendo um pedido. E aí eu somei os itens do pedido, a quantidade de cada item e bateu certinho o valor final. Mas foi apresentada a moeda desse pedido, porque R$3.000 é uma coisa, $3.000 é outra coisa. Também temos que ver que a forma como nós apresentamos no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente. Será que está exato esse valor para o público que nós estamos apresentando ele? Né? Vejam aqui, tá tendo um seminário pela web e é dada a informação de que o seminário ocorrerá 5/2/2021 às 8 horas. Ok, mas se eu não digo em qual fuso horário isso acontece, né? Ou e qual é o padrão de data que eu estou apresentando aqui, eu não sei se é 5 de fevereiro ou 2 de maio, porque eu não sei se esse site está colocando no modelo de data brasileiro ou no modelo de data americano, por exemplo, que eu não sei se 8 horas aqui é 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. Porque eu não estou dando mais informações que me permitem ler corretamente, interpretar com precisão esta informação. A entrega é em 3 dias corridos ou 3 dias úteis.
Então, a acurácia é muito mais do que simplesmente mostrar um resultado correto, né? É ele ser preciso. Também temos que avaliar a interoperabilidade, né? Às vezes, o resultado desse software vem de informações de diferentes outros produtos. O meu produto se comunica com vários outros produtos. E será que essa comunicação está ocorrendo de forma adequada, né? Então, eu lembro sempre aqui da primeira vez que a Apple lançou um iPhone com a sua seu próprio aplicativo de mapas, né? Então veio um interface muito ruim essa parte, né? Será que não teve aí um problema de interoperabilidade? Será que não estava vindo informação de algum lugar que foi truncada ou mal interpretada, né? Então, será que não tínhamos um problema de interoperabilidade? Também temos que avaliar a segurança desse produto. E aqui é complicado a gente pensar que nós não somos especialistas em segurança e vamos estar avaliando a segurança de um produto. Bom, se você está simplesmente fazendo a avaliação de qualidade de um produto de maneira geral, o que você deve se preocupar em relação à segurança são aquelas falhas mais conhecidas, né? Vamos dizer assim, qualquer aprendiz de hacker começa por ali. Um SQL injection, um acesso a uma URL restrita, diretamente lá em cima, né, modificando alguns parâmetros. São coisas simples que rapidamente você encontra essa informação disponível, então nós temos que avaliar se esse produto não está suscetível a falhas de segurança simples. Se seu produto requer um nível de segurança mais alto, então você vai ter um consultor de segurança específico para avaliar a segurança do seu produto, né? Mas o básico a gente tem que se preocupar, mesmo sendo uma avaliação mais genérica. Também temos que avaliar a eficiência desse produto, né? Então, qual é o tempo de resposta, a quantidade de recursos que o produto está utilizando para desempenhar as suas funcionalidades. Aqui devemos de observar que quando estamos fazendo essa avaliação, você deve fazer isso em um ambiente controlado, né? Eu não vou fazer uma avaliação de desempenho, de tempo de resposta, passando um antivírus na minha máquina, né? E também vou fazer essa avaliação, né, se possível, no ambiente mais próximo possível do mínimo recomendado pelo fabricante, para que a gente possa verificar se o sistema tem uma boa eficiência, um bom tempo de resposta, no mínimo que ele está recomendando. A questão da confiabilidade, né? Então a gente também vai avaliar a tolerância a falhas, e se o sistema em ocorrendo uma falha, se ele consegue se recuperar, né? Então aqui um bom exemplo é essa questão da autorrecuperação que os produtos do pacote Office apresentam, né? Então você consegue dizer aqui qual é o tempo que você quer que tenha uma autorrecuperação. Se eu estou trabalhando num texto, até 10 minutos é tolerável de perda, por exemplo, né? Então, ou de quanto em quanto tempo você quer que ele fique salvando automaticamente. Então, você pode configurar isso. Se não há configurações possíveis para que você, né, dê ao usuário conforto, a confiabilidade adequada para ele, você vai ter que testar o seu software exaustivamente para verificar, então, qual é essa recuperabilidade, se ele está tolerante às falhas. Também vamos avaliar a questão da portabilidade. Então, vamos ver quais são os ambientes que o software, que o fornecedor diz que o produto é compatível e nós vamos testar, então, se essa compatibilidade realmente se dá de forma adequada conforme descritos. Aqui temos, então, um checklist para fazer a avaliação da qualidade da parte do software. São vários itens, né, em que nós vamos verificar, então, a adequação da tarefa à necessidade dos usuários. Também vamos avaliar aqui a acurácia dos resultados,
e se o software apresenta falhas ou não. E se apresenta, então a gente descreve, aqui avalia, né, o comportamento no caso de falhas. Bom, para avaliar o software, lembre-se então dos conceitos da área de teste de software, de particionamento por equivalência e análise de valor limite, em que esses critérios são os mais adequados para que, se houver falha no produto, essas falhas se manifestem, né? Se houver erros no produto, as falhas se manifestem. Então, utilizem os critérios de particionamento por equivalência e análise de valor limite para bem testar o seu produto e poder fazer uma avaliação de qualidade dele. O último item que nós vamos ver é como avaliar a interface do usuário aqui de acordo com o MedPros. Então, o principal aspecto a ser avaliado aqui é a facilidade de uso, né, a usabilidade, em que nós temos que identificar o esforço que o usuário tem para conseguir aprender e a operar esse produto, né? A usabilidade é a medida na qual um produto ele é utilizado por usuários específicos, então a gente tem que ver quem é o nosso público-alvo, a fim de atingir objetivos específicos, o que ele quer com esse produto, com eficácia, eficiência e satisfação. Então ele tem que conseguir fazer o que ele gostaria de fazer nesse produto, tem que conseguir fazer isso rapidamente e tem que fazer isso de uma forma que o traga essa satisfação para ele. Algumas subcaracterísticas, então, se aplicam aqui à avaliação, né? Uma delas é a operacionalidade, então o usuário poder controlar esse produto. Então, se eu começo uma operação, eu devo de poder interromper, eu devo de poder desfazer essa operação com facilidade. Esse meu programa tem que ser fácil de eu compreender as tarefas, e aqui entra então a questão da linguagem técnica da interface desse produto, né? Por exemplo, dentre outras coisas. Tem que ser fácil de eu aprender a utilizar, né? Então, se eu uso sempre os mesmos elementos para referenciar a mesma coisa, é mais fácil de eu aprender. Por exemplo, no primeiro cadastro que eu encontro na tela, eu aprendo que o F5 salva e que o F8 deleta, né? E se todas as interfaces tiver o F5 salvando e o F8 deletando, no que eu aprendo na primeira, eu já sei isso para todos os outros cadastros. Agora, se o meu produto fica variando as teclas de atalho, ou variando a posição do botão, ou variando, às vezes o botão chama cancelar, às vezes sair, às vezes deletar, às vezes excluir, você não sabe exatamente, você tem que aprender a cada momento, e isso torna o aprendizado mais difícil. Também tem que ser avaliado se aquele produto tem uma interface adequada para aquele público-alvo, né? Então, há de se supor que um jogo tem uma interface com algumas características diferentes de um software de produtividade, por exemplo, né? Então, um jogo ele pode ter músicas, um produto de produtividade em que eu fico muito tempo utilizando, a música pode me tirar a concentração, pode se tornar cansativo, né? Então, qual é o contexto? E se os elementos daquela interface são atrativos para a sua finalidade. Então, aqui temos um checklist para fazer a avaliação da interface, avaliando coisas, então, como, por exemplo, os títulos, os rótulos, os ícones, se eles estão adequados, né? Então, eu olho aquele ícone tem uma lixeirinha, me parece que é para excluir, é para apagar, é para descartar. Então, é para isso realmente? Então, o ícone, o rótulo está adequado para o que ele faz? Né? E será que a interface utiliza sempre o mesmo identificador para o produto como um todo? Ou seja, eu identifiquei que a lixeira é o item em que eu excluo, em que eu descarto. Então, é sempre a lixeira ou às vezes é a lixeira, às vezes é o X,
isso vai tornando o produto mais difícil de você aprender, né? Os campos, eles têm orientações sobre o seu formato. Então, por exemplo, eu tenho que informar uma data. Eu devo de informar como essa data? Dia, mês, ano, né? 4 dígitos para ano, é primeiro dia, depois o mês, qual é o formato? Né? Então, tem orientações para preencher os campos. Esse, dentre outros 12 itens, devem estar presentes na interface de um bom produto de software. Vou falar um pouquinho também em como preencher isso. Então, veja que todos os itens têm não, sim, não se aplica e avaliação prejudicada, né? O não significa que você identificou algum elemento que não atende àquele item, né? Então, a interface faz uso de identificadores que representam claramente seu significado, você vai botar não, quando você identificou elementos em que não dá para identificar o ícone ou o rótulo em relação à função que ele se propõe a levar, né? E o sim, se você avaliou todos os elementos como adequados. O não se aplica para o caso de você não, aquele produto não se aplicar àquele item de avaliação. Então, vamos supor que o teu produto ele não utilize identificadores de forma nenhuma, é difícil isso, né? Mas aí ele não se aplicaria, né? Ah, eu tenho lá os requisitos de software, mas o meu produto ele roda totalmente num servidor, não tem nada de software que o usuário precisa ter para poder executar aquele produto. Então, requisitos de software não se aplicam naquele contexto. Vai ter itens que vai perguntar se ele apresenta a convenção utilizada na documentação. Poxa, mas não foi utilizada nenhuma convenção na documentação, então aquele item não se aplica, né? E não foi utilizada nenhuma convenção e não precisaria ser, né? Você não identificou a necessidade de uma convenção, né? Então não se aplica. E a avaliação prejudicada é quando você não consegue avaliar, né? Então, por exemplo, eu tenho que avaliar um sistema para posto de combustível, e aí eu tenho itens de interoperabilidade para avaliar. Poxa, avaliação prejudicada, eu não tenho uma bomba de combustível aqui para ver se o meu sistema se comunica adequadamente com a bomba. Então, avaliação prejudicada, eu não posso dizer nada sobre esse item porque eu não tenho os elementos necessários para poder avaliar. Ou vamos supor que você está avaliando uma versão demo, e essa versão demo ela tem algumas limitações. Então, você está com uma avaliação prejudicada em alguns elementos que, de repente, esse demo te impõe, né? Você, por exemplo, não tem um cadastro completo para poder fazer, ele está limitado, você só vai conseguir cadastrar algumas informações. Então, você vai ter avaliação prejudicada em alguns contextos, tá? Então, o não, quando você encontra pelo menos um elemento que não atende àquele item em avaliação, o sim, quando você não identificou elementos que estejam em não conformidade, o não se aplica quando aquele item não está relacionado ao contexto daquele produto, então ele não precisa ser avaliado, e a avaliação prejudicada quando você não tem todos os elementos necessários para poder colocar uma opinião, para fazer uma avaliação sobre aquele item em avaliação. E essa explicação se aplica, então, a todos os itens desse modelinho que nós estamos vendo nesse vídeo. Feito a avaliação, deve ser elaborado um relatório, né, que vai então trazer a síntese, o resultado dessa avaliação. Esse relatório, então, vai ter uma seção de identificação, que vai vir o nome dos avaliadores. Claro que aqui vai depender se é pertinente ou não, né? Então, você pode estar fazendo essa avaliação para terceiros, em nome de uma companhia, então vai no nome, o relatório vai no nome da empresa e não identifica as pessoas propriamente dito, ou você pode estar fazendo essa avaliação interna, né, do produto da sua empresa, então pode ter o nome dos avaliadores. Vejam que é sempre mais de um avaliador
porque nós queremos ter a percepção de diferentes pessoas utilizando aquele produto e avaliando sobre os mesmos critérios. Depois você vai brevemente descrever o escopo do produto, né? Qual foi o produto avaliado, qual foi a versão que foi avaliada, quais são as máquinas que foram utilizadas para fazer essa avaliação, se foi o produto todo, se foi uma parte específica que foi avaliada, então você vai dar esse escopo. Depois você vai apresentar o processo de avaliação, como é que foi feita a avaliação desse produto, quais foram as etapas. E aí, por fim, o cerne, o core da avaliação, são os itens, né? Então, para cada item, para cada categoria que você avaliou, então a descrição do produto, você vai apresentar os pontos positivos e os pontos para melhoria. O que são os pontos positivos? São aqueles itens do checklist que você marcou que sim, né? Que todos os avaliadores marcaram que sim, né? Quais são os pontos para melhoria? Aqueles itens em que todos os avaliadores marcaram que não no checklist, ou que um avaliador marcou que não e conseguiu demonstrar para os demais que realmente tinha alguma coisa faltando. Então, esse ponto faltante, ele vai como um ponto para melhoria. Uma característica importante de um bom relatório é que você sempre apresente evidências do que você está relatando, principalmente se você está dizendo que algo precisa ser melhorado. Se algo precisa ser melhorado é porque ele não está atendendo. Então, você vai demonstrar onde ele está falhando, né? Por exemplo, então, na documentação do usuário não pode ter erros de ortografia, não pode ter erros gramaticais. Se você diz que precisa melhorar a ortografia e a gramática da documentação do usuário, você deve de demonstrar trechos em que há erros ortográficos. Se você diz na avaliação da interface que precisa melhorar os rótulos e os ícones, que eles não estão consistentes, você deve de mostrar quais são os rótulos que estão diferentes em diferentes momentos do software, quais são os ícones que não estão adequados. Então, você tem que apresentar evidências. Isso é uma característica importante do relatório. E com isso eu encerro, então, o nosso tópico sobre qualidade de produto de software. Até um próximo vídeo. Fiquem bem.